Amém? Pode tomar de assento. Nós estamos hoje no nosso culto da família. Amém? No culto da família, as crianças ficam com os pais. Então, eu quero pedir que você, com todo o amor do mundo, fique com as suas crianças aqui no prédio. Uma vez por mês, nós fazemos isso com o objetivo das crianças se inteirar aqui no ambiente familiar, no ambiente de igreja, para o dia que elas saírem lá do Kids, não seja uma surpresa para elas esse ambiente. Então, o nosso culto de ceia agora vai ser no nosso segundo domingo do mês, não mais o primeiro, ok? Então, no segundo domingo do mês, as crianças ficam entre nós. Então, eu quero que você tenha aquela compreensão. Eu sei que aqui não é um ambiente adequado para ela, não é um ambiente que ela vai ter uma concentração fácil, mas eu prometo que serei mais breve. Amém? Amém? Então tá bom, então eu preciso da sua atenção para que nós sejamos breves. Talvez, a hora que a Mancília está falando da oferta, talvez você está aqui entre nós por pouco tempo, ou ainda não se informou, não está por dentro dos nossos assuntos, mas com a graça de Deus nós conseguimos uma chácara, aonde nós vamos construir a nossa igreja e o nosso colégio confessional. E dia 30 de novembro agora, é a primeira parcela, e nós decidimos levantar uma oferta para isso, né? Aquilo que você puder contribuir, independente do valor. Nós também levantamos também, fizemos uma rifa, para sortear R$1.000 no Pix, para que você venda para outras pessoas também, lá no seu trabalho, lá no seu colégio, para que você possa contribuir de alguma forma, e outras pessoas possam contribuir também, com a compra desses terrenos, e futuramente também com a construção. A gente estava imaginando, né, que eu mesmo tinha por mim assim, a construção toda vai ser uns 3 milhões, não passa disso. Fui conversar com o engenheiro, quase caí de costa. Ele falou assim: pastor, vai ser aproximadamente uns 12 milhões. Eu falei, errei feio, errei demais. 3 para 12, errei muito. Mas eu creio que Deus, de alguma forma, Ele vai providenciar os recursos. Até uns dias atrás, ter esse terreno, ter esse lugar era impossível. E Deus, em poucos dias, fez tudo isso. E eu tenho comigo, com muita convicção, de que nós vamos construir tudo isso em um tempo muito recorde. Deus, Ele vai nos dar a graça, vai levantar recursos, vai levantar meios, que vocês vão ficar assim admirados. Tudo isso em tão pouco tempo. E Deus vai nos dar nessa cidade, uma grande igreja, um grande prédio, para a gente reunir as pessoas que serão convertidas e arrebanhadas. E vai nos dar também uma igreja, um colégio confessional, para que a gente possa ensinar as nossas crianças, que os nossos jovens sejam ensinados com educação cristã, com valores familiares. Amém? Então, se você não sabe ainda do projeto, nós temos um vídeo no canal do YouTube que foi feito. Só entrar no canal do YouTube da igreja lá, da Rede Ágape, tem um vídeo lá de 5 minutos, onde eu mostro o terreno e explico um pouquinho. Você pode assisti-lo, pode também compartilhar, você pode me procurar e tirar as dúvidas também. Amém? Então, qualquer dúvida que você tiver, pode falar comigo. Outra coisa importante, antes de eu trazer reflexão, sábado agora, nós vamos começar mais uma oficina de casais. Nós teremos mais um curso para casais. E dessa vez, nós abrimos para quem está namorando, pretendendo casar, para quem é noivo, já está pronto para casar, e para quem é casado. E talvez você tenha esse desejo de investir, entender, de conhecer sobre a vida familiar. Ou talvez você fale assim: pastor, está tudo bem na minha família, no meu casamento. Você pode fazer para ajudar, abençoar outras pessoas. Eu sempre falo que crise conjugal é questão de tempo. Todo mundo passa pela fase da crise conjugal. As dificuldades conjugais, elas sempre vêm. Toda família, ela passa por crises. Se você ver na Bíblia, não existe uma família perfeita. Não existe uma família que não passou por um momento de crise.
Você não vai ver nenhuma família, em nenhum momento, que ela nasceu, edificou e foi perfeita o tempo todo. Então, como nós somos sábios à luz da palavra de Deus, nós nos preparamos para esses momentos. E o curso de casais é mais do que tratar um problema que já está existente, é evitar futuros, é te dar sabedoria, é te dar estratégia, no momento em que as crises vir, que as dificuldades vir, quando pessoas te procurarem, pedindo ajuda, você vai saber também como orientá-las, e assim a vida familiar ser abençoada por Deus, amém? Então, amanhã a gente já fecha as inscrições, se não cumprir a quantidade. São apenas 12 casais que a gente estabelece para poder ministrar o curso, para não ficar muito complicado, a gente dá atenção para todos. Até agora à tarde tinha 10 casais, então está faltando 2. Talvez pode ser você ainda, esse casal que ainda não deu o nome. Então me procura depois do culto, se você tem interesse, se você deseja fazer esse curso de casais. Se não der para fazer nessa turma, não tem problema, já vai ficar guardado, reservado o seu nome, do seu cônjuge, para o próximo curso, amém? Então, aproveite esse momento temático da família, para você investir na sua família com o curso de casais. 2 Crônicas, capítulo 33, verso 1, eu quero compartilhar uma palavra hoje, que tem a ver com família, e eu quero ler, são 16 versículos, mas uma história que nos cativa e chama bastante a atenção, que vai falar sobre Manassés. Vamos lá. Manassés tinha 12 anos de idade, quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, e seguiu as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os santuários idólatras que seu pai Ezequias havia destruído, construiu altares para Baal, e ergueu postes de Azerá. Também se curvou diante de todos os astros dos céus, e lhes prestou culto. Construiu altares idólatras no templo do Senhor, na casa do Senhor, sobre o qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá em Jerusalém para sempre. Nos 2 pátios da casa do Senhor, construiu altares para os astros do céu. Manassés também sacrificou seus filhos no fogo, no vale de Ben-Rimom. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia, e consultou médios e praticantes de ocultismo. Fez muitas coisas perversas aos olhos do Senhor, e com isso provocou sua ira. Manassés chegou a fazer uma imagem esculpida e colocá-la no templo de Deus, sobre o qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: meu nome será honrado para sempre nesses templos em Jerusalém, a cidade que escolhi dentre todas as tribos de Israel. Se os israelitas tiverem o cuidado de obedecer os meus mandamentos, todas as leis, estatutos e decretos que meu servo Moisés lhe deu, não os expulsarei desta terra que dei a seus antepassados. Manassés, porém, levou o povo de Judá e de Jerusalém a fazer coisas piores do que as nações que o Senhor tinha destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas eles ignoraram seus avisos. Por isso, o Senhor enviou os comandantes dos exércitos assírios, e eles capturaram Manassés. Puseram um gancho em seu nariz, o prenderam com correntes de bronze, e o levaram para a Babilônia. Em angústia, Manassés buscou o Senhor seu Deus, e se humilhou com sinceridade diante do Deus de seus antepassados. Quando ele orou, Deus ouviu sua súplica, atendeu o seu pedido, e o trouxe de volta a Jerusalém e a seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, Manassés reconstruiu o muro externo da cidade de Davi, bem alto, desde o oeste da fonte de Gion, no vale de Cedrão, até a porta do peixe, ao redor da colina de Ofel. Colocou comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés também removeu do templo do Senhor os deuses estrangeiros e o ídolo que havia colocado ali. Derrubou todos os altares que havia construído na colina do templo, e todos os altares em Jerusalém, e os jogou fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor,
e apresentou sobre ele sacrifícios de paz e ofertas de gratidão. Também incentivou o povo de Judá a adorar o Senhor, o Deus de Israel. Amém pela palavra do Senhor? É um texto que a gente fala amém, porque ele não termina como começa. Mas, ao olhar para a vida de Manassés, ele era filho de Ezequias, e Ezequias foi um dos reis de Israel, talvez mais temente a Deus. Se você pega a biografia do pai de Manassés, o rei Ezequias, ele foi um homem muito crente, ele serviu a Deus com intensidade, com fervor, com lealdade. Então nós estamos falando de um menino que começou a reinar muito cedo, mas que ele veio de uma família cristã, veio de uma família que temia o Senhor, aplicando para os dias de hoje. É como uma criança que foi criado com os pais, indo todos os dias no culto. Ele tinha bom exemplo, só que, quando você olha a biografia de Manassés, ele foi um homem perverso, talvez um dos piores reis que Israel teve, por causa da sua atitude, da sua prática. E, sabe, eu olho para a vida da igreja e eu vejo isso. Aquelas pessoas que um dia serviram a Deus com lealdade, com integridade, quando elas caem, elas aprofundam e entram no pecado de tal forma que você fala, como é possível? Rola na lama de tal forma que você olha, mas como isso é possível? Mas isso aconteceu com Manassés. A biografia de Manassés, ela é uma biografia louca, insana, macabra. Você olha para Manassés, você vê que ele tem uma alma escabrosa, maligna, deturpada, a ponto de cometer todo tipo de coisas que você possa imaginar. No verso 3, diz que ele fez tudo o oposto do seu pai. Parece aquele filho revoltado, que ele quer desonrar o pai. Talvez você conheça alguém assim. Porque o filho, quando ele se revolta com o pai, ele se revolta com seus pais, tudo aquilo que o pai ensinava não faça, ele vai lá e faz totalmente o contrário, para fazer questão de desonrar a família, de deixar o pai triste, de deixar o pai chateado. E é bem possível que isso aconteceu. De alguma forma ele tinha uma revolta, alguma situação não resolvida com o seu pai, e tudo que o seu pai ensinou, ele foi lá e fez justamente o contrário. Ele foi lá e fez justamente o oposto. Desconstruiu tudo aquilo que o seu pai havia construído, talvez ali para envergonhar o seu nome. E ele tinha uma espiritualidade deformada, esotérica, macabra. Olha o que diz o verso 6. Chegou a queimar os seus filhos em sacrifício. Era muito comum, e vai por mim, acontece até os dias de hoje. Naquele tempo, um deus chamado Moloque, ele só vai mudando de nome, mas continua até hoje, esses demônios agindo, que era feito um ritual muito macabro. Se acendia uma fogueira muito quente, ali tinha um lugar desenhado, o seu deus, com a figura de Moloque, e a hora que aquele fogo estava muito quente, pegava as criancinhas recém-nascidas e ali jogavam, para morrer queimado naquela fogueira. E Manassés chegou no nível tão grande de perversão, que ele queimou não o seu filho, mas os seus filhos. Significa que foi mais de um, os filhos nasciam, e ele oferecia a Moloque. Aí talvez a gente olha para a biografia de um homem desse e fala, não tem jeito para um cara desse, não é verdade? Você olha para ele e fala, meu Deus, como que um ser humano tem a capacidade de pegar o seu filho, e fazer uma crueldade tão grande dessas? Mas ele diz que não parou por aí, ele praticou feitiçaria, adivinhação, magia, recorreu a médios e aos que consultavam os espíritos, fez o que o Senhor reprovava, provocando a ira. Ele fez todo tipo de espiritualidade aqui, de perversão espiritual que você possa imaginar. Ele invocou os mortos, ele consultou pessoas que diz que adivinhavam o futuro, tudo que você possa imaginar de espiritualidade deformada ele fez. Você não vai ver nas escrituras, em nenhum lugar, alguém entrando no nível tão profundo de perversão espiritual, de distorção espiritual, como foi Manassés.
a ponto de Deus enviar os profetas. No verso 10 diz que Deus falou com ele, mas ele não dava ouvido. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas não lhe deram atenção. Não é que ele estava falando enganado, olha pastor, mas talvez ele não tinha informação. Primeiro, que ele era alguém que foi criado dentro de uma família com valores. Ele foi ensinado o que era certo, ele sabia o que era certo. E mesmo ele caindo, destraviando, Deus com a sua misericórdia foi lá, falou, renuncia, abandona, volta, corrige, coloca a tua casa em ordem. E a Bíblia diz que ele não ouviu. Aí o que aconteceu? Automaticamente, aconteceu algo muito terrível com ele. O verso 11, diz que o Império Babilônico veio até Jerusalém, e fizeram com ele, pior do que um animal. Naquele tempo, o Império Babilônico, e depois o Assírio, todos esses impérios, Persa, todos eles foram muito perversos, mas fez com ele algo muito humilhante. Quando fala que ele foi preso com ganchos, não sei se você já teve a experiência de ver um boi sendo carregado, fura-se o nariz, coloca um argola e puxa, era assim que faziam. Muitas vezes fazia nos tendões, né? Fazia nos ombros, colocava os ganchos e fazia aquilo de forma humilhante. E muitas vezes colocava um atrás do outro, nu, para de fato trazer a maior humilhação possível para os seus inimigos. Essa foi a situação em que Manassés se encontrou. Ele se tornou um nada, alguém que era um rei, se tornou alguém ali carregado como um animal de estimação, como um animal irracional. Ele estava ali completamente destruído, se tornando um nada diante daquelas pessoas. Todos nós, ao começar desse texto, você imagina, morreu, terminou por aí, não tem jeito para ele. Só que, no verso 12, a palavra de Deus diz o seguinte, que na sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, a graça do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Aleluia. O verso 13, quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido, e o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino, e assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Você vai ver pela primeira vez Manassés orando, e sabe qual é o momento que ele está orando? No momento em que ele está nu, no momento em que ele está humilhado, no momento em que ele tem convicção, de que o que restava para ele ali era a morte. Nenhum rei, que era levado cativo dessa forma para a Babilônia, voltava vivo. Não há relato de nenhum outro rei, que foi capturado dessa forma e foi devolvido com vida, porque todos que iam, sabiam qual era o seu fim. Mas o que esse texto aqui nos mostra é que Deus em sua misericórdia ouviu, sabe, não só restaurou o reino, a Bíblia diz que trouxe ele com vida, restaurou-lhe por completo o reinado. E sabe o que aconteceu? Os versos 14 em diante, diz que ele se tornou um crente fervoroso. Depois disso ele reconstruiu, e aumentou a altura do muro externo, protegeu a cidade. Verso 15, agora vai falar da parte espiritual que ele fez. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros, e a imagem que havia colocado lá, bem como todos os altares idólatras que havia construído, na colina do templo em Jerusalém, jogou-os fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor, e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão, e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse ao Senhor, o Deus de Israel. Sabe que esse texto, ele tem muitas coisas para nos ensinar, mas eu quero trazer aqui apenas 4 aplicações bem práticas, que servem para o nosso dia a dia ao olhar para esse texto, porque eu entendo que tudo que a palavra de Deus deixou registrada, ela tem um valor para o seu tempo, mas ela tem um valor ainda maior para o nosso tempo, amém? Porque o nosso entendimento hoje é maior. E a primeira verdade que eu vejo nesse texto, é que nunca é tarde para recomeçar, porque o tempo todo eu estou ouvindo pessoas dizendo isso, pastor, não tem jeito para mim, não tem jeito para o meu casamento, não tem jeito para a minha família, a situação que eu cheguei, o abismo que eu entrei, a circunstância que eu cheguei, que eu estou, é irreversível. Esse texto nos ensina um princípio,
que ele é o principal. Nunca é tarde para você recomeçar. E nunca é tarde para você recomeçar, porque não importa a circunstância que você está, você pode ser salvo. Não importa, a palavra de Deus nos garante que não importa a circunstância que você está. Manassés estava numa situação aqui caótica, ele sabia que o que lhe restava era a morte. Não tinha mais nada. Era alguém com câncer terminal que o médico disse: vá para a tua casa, desfrute dos últimos momentos com a tua família, porque você vai morrer. Mas Manassés invocou o nome do Senhor. E Romanos capítulo 10, verso 13, Paulo diz uma verdade que você precisa crer nessa noite. Ele diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a palavra salvo aqui não é só a salvação da alma. A palavra salvação aqui é você ser redimido, é você ser resgatado, é você ser curado, é você ser abençoado, é você sair dessa situação de morte, é você sair dessa situação de condenação, e Deus trazer você completamente restaurado. Talvez você está aqui hoje, você fala: pastor, eu estou numa circunstância, numa situação que não tem mais jeito para mim. Quero dizer para você que se você invocar o nome do Senhor, você será salvo. Nunca é tarde. Não importa o quão profundo você entrou, se você invocar o nome do Senhor, a palavra de Deus diz que você será ouvido e você será resgatado. Porque não é pelo mérito, é pela graça. Ele diz que quando ele orou, Deus derramou graça sobre ele, de forma graciosa o ouviu, o favoreceu. Nós precisamos olhar para Deus e entender que o nosso Deus é um Deus que Ele sempre vai nos dar o que não merecemos, porque nós nada merecemos diante de Deus, amém, amados? Então nós invocamos o Senhor e somos salvos, e temos essa convicção. Não é porque nós temos algo para oferecer para Deus. Manassés não tinha nada, aliás, ele tinha muita maldade, muita depravação, muita heresia, muita espiritualidade deformada. Talvez ele seja um dos piores seres humanos que já pisou na face da terra, mas ele clamou ao verdadeiro Deus, ao Deus de amor, ao Deus da graça, e ele foi atendido. Talvez você tenha pensado dessa forma: pastor, o senhor não sabe o que eu cometi, o que eu pequei. Eu te garanto que maior pecador do que Manassés você não é. Tem certeza? Quase que absoluta, que ninguém aqui queimou o seu filho, ofereceu o seu filho em sacrifício. Ninguém aqui fez uma crueldade dessa. Ninguém aqui, talvez, de forma consciente e deliberada, sabendo que era errado, foi lá e constou os mortos. Então eu quero dizer para você que não importa o quanto você pecou, você pode ser perdoado. Não importa o tamanho ou a quantidade dos pecados que você fez, se você voltar para o Senhor, invocar o nome dEle, você será perdoado. 1 João, capítulo 1, verso 7, a palavra de Deus diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E a palavra todo aqui no grego, ela significa todo, no sentido de quantidade, todo no sentido de tempo, e todo no sentido de intensidade. O todo aqui é literalmente todo no português. A graça do Senhor Jesus Cristo, quando nós colocamos fé nele, recorremos a ele, nós somos perdoados de todos os nossos pecados. E você vai poder entrar com ousadia na presença de Deus. Você vai poder entrar na presença de Deus com a convicção de que não há mais culpa, não há mais condenação. Manassés poderia cair em si e dizer o seguinte: não sou digno mais do reinado, não sou digno mais da minha família, não sou mais digno de mais nada. Mas não foi isso que ele fez. Ele recebeu esse perdão, ele assumiu o reinado, voltou para sua casa, foi lá e fez tudo diferente. Foi lá e disse: eu vou consertar, eu vou colocar a minha casa em ordem. Sabe, talvez você está aqui, e você é uma pessoa que você já perdeu muito. Você fala: pastor, eu perdi muita coisa na minha vida, não tem como ser restaurado. Quero dizer para você que não importa o quanto você perdeu, tudo pode ser restituído.
Porque muitas vezes nós imaginamos, pastor, mas eu perdi tudo isso porque foi culpa minha. Eu errei, eu perdi a minha casa, eu perdi a minha família, eu perdi o meu filho, eu perdi a minha filha, eu perdi o coração deles. Eu perdi o meu emprego, eu perdi a minha empresa, eu perdi a minha renda, eu perdi as minhas riquezas, eu perdi o meu ministério, eu perdi, talvez na tua ótica, até a salvação. Mas eu quero dizer para você que não importa o que você perdeu. A palavra de Deus me ensina lá em Apocalipse 21:15, que aquele, 21:5, que aquele que está no trono, ele tem poder, e ele veio para fazer novas todas as coisas. Aquele que estava sentado no trono disse: eu estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois essas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Você precisa crer de todo o teu coração, que não importa o que você perdeu, se você voltar para Deus, Ele restitui tudo, assim como aconteceu com Manassés. Ele tinha perdido tudo, mas Deus perdoou ele, trouxe ele de volta para casa, e restituiu todo o reinado. Então eu quero dizer para você que, você pode recomeçar, nunca é tarde, mesmo que você tenha perdido tudo. E para concluir, quero dizer para você que não importa quem você é, porque se você olha para a biografia de Manassés, que adjetivo você daria para ele? Um homem perverso? Um homem cruel? Um homem maligno? Filho do diabo? Seria qualquer atributo que você dá para ele, desses encaixaria. Ele foi um homem muito maligno. Mas sabe que eu entendo que Deus, Ele não olha o que as pessoas são ali no momento. Deus, em sua soberania, Ele sabe o que nós somos já na eternidade, amém? Então, nós só conseguimos ver a realidade aqui, mas Deus olhou para Manassés, e em sua soberania sabia, que ele voltaria e reconstruía tudo aquilo. Então eu quero dizer uma coisa para você, que Deus, Ele não olha quem nós somos agora no momento, mas quem nós podemos ser em Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz que quando nós cremos em Cristo, dele nós somos revestidos, e nós nos tornamos a imagem do Senhor Jesus Cristo. Porque quando nós cremos em Jesus, Ele faz novas todas as coisas. Quando nós recebemos o Espírito Santo de Deus, Ele muda completamente a natureza. Agora aquela natureza de enfrentar, aquela natureza de se opor a Deus, muda completamente. Porque agora Deus gerou uma nova natureza. Paulo fala isso lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16, onde ele diz o seguinte: portanto, não avaliamos mais ninguém do ponto de vista humano. A ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ou avaliamos de forma humana, como meus olhos vê, porque era essa visão que você teria de Manassés, um homem terrível, cruel. Mas a palavra de Deus diz: mas agora o conhecemos de modo bem diferente. Ainda que antes temos conhecido Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Verso 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Ou, em outra tradução, tudo se fez novo. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Talvez você olha para você e você fala: pastor, eu sou um caso perdido, não tem jeito para mim, eu cometi pecados horríveis, eu sou um homem cruel, eu sou uma pessoa cruel, tudo que eu fiz desonrou meu pai, desonrou a minha mãe, desonrou a minha família, desonrou o nome de Deus, desonrou a mim mesmo. Mas eu quero dizer para você que nunca é tarde para você recomeçar. Agora você precisa fazer como Manassés, invocar o nome do Senhor e dizer: eu não quero ser essa pessoa, eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero nascer de novo, eu quero recomeçar, eu quero ter convicção de que os meus pecados estão perdoados, eu quero ter clareza do que o Senhor tem para mim, eu quero que o Senhor restituya a minha casa, eu quero que o Senhor restituya a minha saúde, o meu ministério, a minha vida, minhas finanças, eu quero que o Senhor me restitui. Paulo nos ensina, em Romanos capítulo 5, verso 20, que a lei nos foi dada, para que soubéssemos a gravidade do nosso pecado, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aonde teve muito pecado,
A graça de Deus, ela é manifesta. Você só vai entender a graça de Deus na vida de quem é muito pecador. Porque você olha para um homem desse, você fala, como que pode Deus perdoar? Porque se fosse você e eu, dificilmente perdoaríamos esse homem. Mas quando você olha para um texto desse, mesmo lá, na época da lei, você vai ver a graça de Deus alcançando a vida dele. Você vai ver a mão de Deus alcançando ele. Você precisa crer que a lei, ela veio para mostrar o quanto nós somos pecadores. E quando nós entendemos isso, que nós somos pecadores, nós somos miseráveis, Deus está pronto para te atender e para vir a teu favor. A Bíblia diz que ele se humilhou, ele orou, ele se voltou ao Senhor e ele alcançou de Deus o seu favor. Projeta de novo o verso 12, lá de 2 Crônicas, capítulo 33, verso 12. Eu gostaria de concluir essa ministração hoje, chamando você para que juntos nós façamos o mesmo. 2 Crônicas, capítulo 33, verso 12. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor. Amém? O que tem de angustiado? Porque você vai no psiquiatra, no psicólogo, e você tentar definir isso, o que é uma angústia, vai ser difícil de você definir. Mas nós podemos definir angústia como uma situação de tormento, de medo, de pavor, de preocupação, de desespero. A palavra de Deus diz que no desespero dele, ele buscou o favor do Senhor. Buscar o favor é buscar a bênção imerecida, é você chegar e você entender, eu não mereço. Eu sei que eu fiz tudo errado, eu sei que tudo isso que estou passando eu plantei, eu não mereço nada. Mas a palavra de Deus diz que se a gente invocar o nome do Senhor, ele vem em nosso favor. Ele se humilhou. E a palavra de Deus diz que Deus o favoreceu, o atendeu e mudou a sorte dele. Então eu quero dizer para você que tudo que você precisa é voltar para o Senhor de todo o teu coração. A palavra de Deus diz que se nós o buscarmos de todo o nosso coração, nós o encontraríamos. Mas essa busca tem que ser de todo o nosso ser, de todo o nosso coração. De você dizer para você mesmo e dizer, eu não quero essa vida, eu quero uma vida diferente. Eu quero fazer as coisas de acordo com a vontade de Deus, porque eu sei que é o melhor para a minha vida. Eu quero dizer para você que se você invocar o nome dele hoje, tudo na sua vida pode ser mudado. Se você entregar a sua vida para o Senhor Jesus hoje, tudo na sua vida pode ser mudado. Tudo que você precisa é crer nesse Deus gracioso, que abençoa quem não merece, que derrama bênção é justamente para quem não merece. Enquanto, irmãos, nós achamos que nós somos vítimas desse mundo cruel, de pessoas, o favor de Deus fica retido. O dia que você entender, que nós entendermos que tudo que Deus nos dá, é porque Deus é bom e não porque nós somos bons, o céu se abre. Mas para isso, você precisa chegar diante de Deus e reconhecer quem você é. E dizer, Senhor, nada mereço, mas o Senhor é um Deus que verdadeiramente abençoa é quem não merece. Amém? Então quero orar com você. Se coloque de pé, nós vamos orar nessa noite. E eu te pergunto, o que tem te angustiado? O que tem acontecido na sua vida, na sua casa, na sua família, que tem te deixado perturbado? Talvez a tua família já caiu os pedaços, está um para um lado, outro para o outro. Você fala, pastor, não tem mais jeito para mim. Talvez você está até separado já. Ou talvez você está passando por uma situação tão grave, de desespero, seja em qual área for, financeira, seja espiritual. Talvez você fala, pastor, eu não consigo mais, eu vou nos cultos, eu não consigo mais ter, Pai, a percepção do Senhor na minha vida, eu me sinto sozinho, eu me sinto abandonado, eu não consigo mais ouvir a tua voz. Eu quero dizer que hoje é o dia de você voltar para o Senhor de todo o teu coração e você falar a verdade para Ele, e pedir para o teu Pai. Se tem alguém que tem prazer de nos abençoar e nos dar todas as coisas, é o Pai. O Pai sempre tem prazer de abençoar os seus filhos. Então Deus, Ele está aqui hoje como um Pai, querendo ouvir de você,
O que verdadeiramente você quer que Ele faça na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu ministério, na sua vida profissional. Eu não sei qual é a tua angústia, mas eu sei que nele tudo pode ser transformado, tudo pode ser revertido e tudo pode ser feito novo de novo. Nunca é tarde para você recomeçar. Nunca é tarde para você receber o favor de Deus. Amém? Louvor. Pode subir. Nós vamos agora orar. Enquanto o louvor vai estar ministrando, você vai colocar diante de Deus as suas angústias, as suas aflições. E depois da oração também nós vamos cear, os servos já vão estar aqui com os itens. E eu quero que você coloque diante de Deus as suas aflições, as suas angústias. Mas você vai colocar com fé. E você vai olhar para Manassés e vai dizer: se Manassés recebeu, eu também posso receber. Amém? Porque nós sempre achamos que a bênção é para o vizinho. A gente sempre acha que a bênção é para o outro. Fala, não. Nunca acontece na minha vida, mas eu quero dizer para você que o favor de Deus é para você e a sua família. Que o favor de Deus é para você e a sua casa. Agora eu quero que você se volte para o Senhor, de todo o teu coração. Tenha um momento íntimo com o Senhor. E você vai ver que Deus vai mudar a sua sorte. Pai querido, nós oramos nessa noite, porque nós cremos que o Senhor é um Deus que ouve o nosso clamor. Assim como Manassés, na sua angústia, na sua dor, clamou a Ti, Pai, naquele momento de humilhação, de prisão, e o Senhor ouviu. Eu sei que muitas vezes nós somos assim, o Senhor fala conosco, o Senhor nos alerta, o Senhor nos avisa, Pai, mas nós continuamos com o nosso coração duro, com o nosso coração insensível, com o nosso coração inquebrável. Pai, mas o Senhor muitas vezes permite situações adversas, situações que saem do controle, para que nós tenhamos a oportunidade de invocar o Senhor. Pai, assim como Jonas, lá no ventre daquele peixe, clamou ao Senhor e foi atendido. Não importa as profundezas que nós entramos, nos caminhos tortuosos que nós entramos, se nós invocarmos o Senhor, nós seremos salvos, e nós estamos aqui reconhecendo isso. Nós poderíamos ter feito muitas coisas diferentes do passado, para que hoje nós não colhermos frutos amargos, mas nós cremos que nunca é tarde. Pai, nunca se passou o tempo do Senhor restituir, do Senhor fazer novas todas as coisas. E eu quero que os teus filhos tenham essa revelação nessa noite, que não importa a circunstância que ele está, ele pode ser redimido, retirado dessa situação. Não importa o quanto ele pecou, o quanto ele pecou. Pai, se ele se voltar para o Senhor, ele já está perdoado, porque o sangue do seu Filho nos perdoou de todos os nossos pecados. O Senhor rasgou o inscrito de dívida, nós não devemos mais nada, porque nós somos perdoados. Pai, eu oro por pessoas aqui que talvez já tenham lidado com perdas, mas eu quero que o Teu Espírito Santo revele ao coração dele, ao coração dela, que o Senhor é um Deus que pode restituir aquilo que nós demoraríamos 1000 anos para restituir em um único dia, porque para Deus 1000 anos é como um dia, e um dia como 1000 anos. Por isso, Pai, eu peço que o Senhor traga essa revelação nessa noite aos Teus filhos, que o Senhor é um Deus que faz novas todas as coisas. O Senhor é um Deus, Pai, que faz tudo aquilo que nós perdemos ser restituído de forma imediata, ou aquilo que nós demoraríamos décadas para construir com o nosso esforço, ou que nunca conseguiríamos, o Senhor nos dá gratuitamente. Pai, talvez há pessoas aqui que elas olham para dentro de si e têm vergonha do que fez, ou do que é, do que tem sido, do que ela tem praticado. Mas eu quero que o Teu Espírito Santo agora, de uma forma especial, traga revelação aos Teus filhos, de que eles, Pai, no Senhor, estão glorificados, estão abençoados, nenhum mal mais pode contra eles. E eu quero que o Teu Espírito Santo, Pai, mostre o que eles são na glória, não aqui agora,
e eles olhem com fé para o futuro, e entendam que há um bom futuro reservado para eles. Eles entendam, Senhor, que há um projeto de vida reservado para eles, que o Senhor é um Deus que faz novas todas as coisas. Diga assim: eu creio que eu e minha família são do Senhor, pertence ao Senhor, e nunca é tarde para restaurar o lar, restaurar a família. Nunca é tarde para receber o perdão e liberar o perdão. Nunca é tarde para ser restituído. Nunca é tarde para recomeçar. E eu recomeço a minha vida nessa noite. Eu vou cear como um sinal de recomeço, de volta para o Senhor, em nome de Jesus.